Olá a todos com a paz do Senhor. Eu estou aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra de Deus, que Ele é o nosso alimento, né? A palavra de Deus é aquilo que nos fortalece e a palavra de Deus é o nosso socorro, porque nós temos a Bíblia como regra de fé e conduta, né? Então a palavra de Deus é o nosso consolo, Ele é a nossa direção, tem resposta para todas as perguntas. Vamos ler aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, eu peguei esse texto da palavra de Deus para tentar explicar que ainda existe muitas pessoas que não entendem a palavra de Deus. Por que não entendem a palavra de Deus? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você observa que a palavra Deus está com D minúsculo. E quando está com Deus minúsculo, não se trata do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Mas se trata sim do inimigo das nossas almas. Porque ele é que tem prazer em cegar o entendimento, não é os olhos do homem, mas o entendimento, como diz aqui, olha, vá profundo no versículo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo ele é salvação para a humanidade, porque o Evangelho de Cristo é libertação para os cativos, porque o Evangelho de Cristo ele cura enfermos. E o Evangelho de Cristo leva para o céu. Então, o diabo ele tenta colocar na sua mente que isso não existe, que isso é uma lenda. Até mesmo tem pessoas que eu já ouvi que diz que o Cristo é fruto da imaginação humana. Diz que Cristo nunca existiu. Foi algo que o homem criou na mente e traz até hoje. Mas não é. Cristo existiu. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele existiu aqui na terra como homem e existe lá no céu como Deus que ele é. Então, mas o diabo, ele tenta tirar essa verdade da mente humana, para que o homem não abra o seu coração, não receba Cristo como seu Salvador e não receba o Espírito Santo, para que ele nunca venha entender a finalidade da palavra de Deus, para que ele nunca venha entender o poder de Deus. E tem muitos que chegam até a dizer que Deus não existe. É por isso que a palavra diz aqui no versículo 2, que não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Porque, por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda nos dias de hoje, há pessoas que falsificam a palavra de Deus. E como tem pessoas que não pregam a verdade, eles pegam a verdade e torcem e pregam segundo a sua própria interpretação, segundo aquilo que serve para si próprio. E a palavra de Deus, ela tem que ser para nós e tem que surtir efeitos bons
na vida dos outros. Tem que trazer bênção para a vida dos outros. Mas a nossa bênção ela está contida na mão de Deus. Então, há um perigo muito grande das pessoas que não têm entendimento. É por isso que é necessário, é uma guerra espiritual. É muito difícil explicar em pouco tempo. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo. Então, porque é uma guerra, o diabo ele quer cegar o homem e Deus quer que o homem seja conhecedor da verdade. Deus tem o prazer em que o homem conheça a verdade. E Deus não força o homem a conhecer a verdade. Ele dá o direito. Mas o diabo força o homem a não conhecer a verdade. O diabo força o homem naquilo que ele quer. É diferente de Deus. O Deus desse século, que é o diabo, é que procura a cada dia cegar o entendimento dos incrédulos, inclusive hoje, com uma série de informações que existem, e que tem muitas pessoas que só pegam aquilo que o distancia de Deus. Ele não procura informação para chegar perto de Deus. Ele procura informação para ficar longe de Deus. E isso é um perigo muito grande. Porque aí mora a questão da vida ou morte. Porque muitas pessoas pensam que vão viver aqui eternamente ou que nunca vão morrer e que não há céu e nem inferno. Mas a Bíblia é clara. Há céu e há inferno, né? Há céu e há inferno. E a palavra de Deus é que nos guia para o céu. E se você não decreta a palavra de Deus, você vai parar no inferno. Só existe dois caminhos. Não existe caminho intermediário. Não existe o meio das coisas. As coisas de Deus elas são claras e são objetivas. Sim, sim. Não, não. Ou você é ou você não é. Ou você tem ou você não tem. Ou você vai ou você fica. A palavra de Deus é assim. Não existe meio termo. Eu não creio num Deus que fez uma outra reunião no céu e fez uma emenda à lei dele. Não, não existe emenda na lei de Deus. Ele fez um novo testamento, porque o Antigo Testamento, ele não traz vida para ninguém. Ele trazia condenação e morte. Agora, o Novo Testamento, que é a graça através de Jesus Cristo, esse traz a vida. Porque tanto é que ele falou, eu vim para que tenhas vida, e a tenhas com abundância. Né? Então, o Novo Testamento, foi um Novo Testamento, não foi uma emenda na lei. A lei Jesus cumpriu todinha. Então, o diabo ele tenta cegar o entendimento do homem para que ele não entenda a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não entre na sua mente e no seu coração. O Deus desse século, que não é Jesus, ele falou assim, que eu vou para o Pai, mas vem aí o príncipe desse século e eu nada tenho a ver com ele. E ele uma vez falou assim, olha, o mundo jaz no maligno. Então o Deus desse século, ele procura cegar o entendimento dos incrédulos. Mas se você aceitar a Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, como aquele que pagou todos os seus pecados, você vai ver que a sua mente vai abrir para as coisas de Deus. O seu entendimento vai abrir para as coisas de Deus. Porque o Espírito Santo vai começar, ele vai morar na sua vida, ele vai expulsar todo o mal que tem na sua vida, e para que você possa entender as coisas de Deus. Aí você vai ter um entendimento das coisas de Deus. Aí você vai poder saber aquilo que é fé. O que é crença e o que é fé. Porque existe uma diferença de crença para fé. Crer é uma coisa e ter fé é outra coisa. Mas para que você entenda essas coisas, é necessário que a luz do Evangelho de Cristo raie na sua vida. Brilhe na sua vida. Para que você possa entender as coisas de Deus. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, se inscreva e compartilhe. Amém? Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus.